Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Estamos na aula 2 e nessa aula nós vamos falar sobre óleos essenciais e quais são os benefícios, quais são os impactos positivos que o óleo essencial traz à nossa saúde. Essa aula é muito importante para que você entenda, de certa forma, como formular um aromatizante diferente para o seu cliente, especificamente falando. E quando a gente fala de óleo essencial, automaticamente a gente também fala de aromaterapia. A aromaterapia é uma prática milenar, e que faz uso dos óleos essenciais. E da onde que vêm os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são retirados estritamente da natureza, das flores, das folhas, das raízes, dos caules. Vamos falar um pouquinho mais sobre óleo essencial e como você pode utilizar ele no seu dia a dia para a fabricação dos seus aromatizantes, dos seus aromatizadores. Inclusive aqui sobre a mesa a gente tem algumas velas onde eu utilizei o óleo essencial. Então o óleo essencial ele pode ser utilizado para velas aromáticas, ele pode ser utilizado para aromatizadores umidificadores, pode ser utilizado para aromatizadores elétricos. Inclusive, esse Richô aqui é um tipo de aromatizador, onde você coloca o óleo essencial, a velinha embaixo, E não podemos esquecer também que os óleos essenciais, eles são presentes também nos tratamentos de terapias alternativas, Se você não conhece o meu trabalho ainda, a minha formação é como técnica ambiental em gestão de saúde e eu também sou hipnoterapeuta clínica magnetista, onde nós ajudamos as pessoas na cura de doenças psicossomáticas, que são doenças ligadas ao emocional, Existem alguns sintomas que a gente sente literalmente na pele e você faz uma bateria de exames e você não consegue entender da onde que vem aquela dor, E acaba que o médico ele não consegue te dar um diagnóstico, porque na cabeça dele aquilo é totalmente psicológico. Então, os óleos essenciais, eles têm esse poder de auxiliar em algum tipo de tratamento, Então, é muito importante você ter essa informação para que quando você comece a formular os seus óleos essenciais diferenciais, você entenda para que serve cada óleo ali e assim a sua chance de venda ela é bem maior, pelo menos 80% de chance de venda é bem maior quando você conhece o produto que você está fabricando e conhece também a necessidade do seu cliente, O aromatizante para carro ou para casa, vamos dizer assim, quando ele é bem formulado e quando você tem propriedade, conhecimento sobre o uso de cada óleo ali, de cada gotinha, você consegue indicar o aromatizante específico para cada cliente conforme a necessidade, conforme a dor dele. Como assim, Cleo? Bom, vou te explicar já o que eu quero dizer com isso tudo. Os óleos essenciais, eles apresentam benefícios que vão além de ser só um cheirinho agradável. Os óleos essenciais, eles são concentrados e extraídos nas plantas, Como eu disse, nas raízes, nas folhas das árvores, nas folhas, certo? Nas cascas das árvores. Então são ricas em compostos que melhoram o nosso bem-estar. E eles apresentam efeitos que amenizam, por exemplo, sintomas de doenças, desconforto do corpo, ajuda a melhorar o equilíbrio emocional, psíquico. Então, nesta aula, nós vamos aprender o que são os óleos essenciais. Além disso, nós vamos ver os principais benefícios e as evidências científicas que podemos relacionar aos óleos essenciais e os efeitos para a saúde, efeitos positivos. Eu espero que você goste dessa aula, tá bom? Mas enfim, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são compostos naturais, a gente chama de voláteis, que são extraídos das flores, das frutas, das folhas, das raízes das plantas aromáticas, Plantas aromáticas, você já pode pensar, por exemplo, num hortelã, no manjericão, no alecrim, Entre outros aí. São substâncias concentradas que apresentam como principal característica um aroma marcante, E ainda são principais produtos utilizados na aromaterapia. Por isso que é muito importante quando se fala em aromatizantes e óleos essenciais, você tem um pouquinho mais de conhecimento também sobre aromaterapia, que é você fazer a junção dos aromas e utilizar esses aromas em forma de terapia. Os óleos essenciais, bem logo no começo,
Na primeira aula eu te falei até como que surgiu o primeiro aromatizante, e lembra que ele foi utilizado na forma de inseticida, justamente por ele ter uma ação antibacteriana e antifúngica, né? Então, o que eles apresentam? Por exemplo, um aroma, ele tem a capacidade tanto de afastar animais, né, e preservar a planta como forma de defesa, como também o mesmo óleo, ele pode ser um aliado para atrair insetos que participam de um processo, por exemplo, de polinização, no caso das abelhas. Então a abelha, ela é atraída pelo cheiro do óleo, né, que aquela flor produz, né, e aí a gente tem a polinização. Mas do contrário, alguns cheiros, né, alguns óleos essenciais também espantam alguns insetos. Agora no corpo, quais são os benefícios que esses óleos essenciais podem nos promover? Já que nós vamos fazer uso deles na formulação de aromatizantes, umidificadores e velas aromáticas e por aí vai. Lembrando, pessoal, que o óleo essencial ele também é presente na indústria alimentícia, tá? Não é só para cosmético, não é só para linha artesanal, ok? Os óleos essenciais no corpo, por apresentarem funções terapêuticas, farmacológica e cosmética, eles têm como principal benefício, por exemplo, promover a sensação de bem-estar, alívio de sintomas de doença, amenização de dores, fortalecimento da defesa do corpo, opção natural também até para que a gente use isso em cosmético, né? Sabonete, shampoo, cremes hidratantes, perfumarias. E é claro que se vamos vender um produto, estamos relacionando ele à saúde, né? Na hora de você efetivar uma venda, por exemplo, de um aromatizante para casa, né, ou para carro, é importante você entender qual que é a dor do seu cliente. Qual que é a necessidade dele? É só sentir um cheirinho agradável? Porque você pode oferecer muito mais através de um aromatizador, quando você entende, né, o benefício de cada óleo essencial. Por exemplo, para hipertensão. O cliente ele sofre de hipertensão. Qual que é o aroma que você pode oferecer para ele para ajudar ele a minimizar este sintoma, né, esse problema de saúde que ele tem? Você pode estar utilizando um óleo essencial de lavanda, ylang-ylang, manjerona, neroli. Você pode não só fabricar um aromatizante só com cada óleo específico, né? Porque a pessoa, além de saber que aquele óleo vai fazer bem para a saúde dela, ela também precisa se agradar do cheiro, né? Mas você também pode pegar esses mesmos 4 óleos que eu te citei e fazer uma mistura deles, é lógico, com uma dose certa, ok? É comprovado de forma científica que todos esses óleos tiveram uma diminuição significativa para quem sofre com problema de pressão arterial, né? Quando a gente fala em hipertensão, a gente está falando sobre pressão, né, arterial. Então, alguns estudos ainda apontam que os óleos essenciais eles podem ter um efeito relaxante. Então, com isso, a gente consegue ter um controle também sobre a hipertensão. Óleo essencial também pode ser utilizado para cicatrização. Então, não sei se vocês conseguem notar aqui, ó. Mas eu bati minha testa e eu estou com uma cicatriz aqui, né? E eu estou fazendo uso o quê? Do óleo essencial. Tá? E não menos importante, né? Mas acredito que talvez mais importante, o óleo essencial, ele te ajuda muito no psíquico, né? O óleo essencial, ele é utilizado também, como eu disse, em terapias alternativas, em massagens, para banho de pés. Então, uma pessoa que tem um óleo essencial na dose certa, no carro dela ou na casa dela, se ela tem uma predisposição, por exemplo, a sofrer com AVC, aquilo que uma vez foi identificado até por conta de uma genética que a gente tem, a pessoa que ela começa a fazer uso desses óleos, ela consegue até trabalhar a prevenção. Como assim, Cleo? Bom, por exemplo, ajuda a melhorar o sono, diminui o estresse, promove relaxamento, aumenta a circulação, né, por meio do contato corporal, por meio da inalação, né? Então, o uso dos óleos essenciais na quantidade certa e o óleo certo no seu dia a dia pode te ajudar a prevenir muitas doenças, não somente o AVC. Como nós estamos falando, né, nesse curso mais sobre aromatizadores, então uma forma dele ser utilizado é através do aromatizador pendente,
né? Pode ser também através de umidificadores, também de velas, né? Através da fumacinha você vai sentindo aquele cheirinho. E dentro do carro também você pode utilizar ele até como aquele aromatizador que você coloca na saída de ar de carro, aquele aromatizador também elétrico, tá? Então você pode fazer o uso do óleo essencial. E também não podemos esquecer do uso do óleo essencial através também de spray, né? Afinal de contas, o primeiro aromatizante, né, ele foi formulado como inseticida, né? Pulverizador. Aonde nós podemos encontrar esses óleos essenciais? A gente precisa ter muito cuidado, né, na hora de comprar o óleo essencial. É bom você ter indicações também, porque infelizmente existem pessoas que vendem a essência à base de óleo como óleo essencial. E o óleo essencial, ele é puro, 100% puro. Então geralmente você vai encontrar esses óleos até mesmo em farmácia, né, e em lojas de produtos artesanais ou até mesmo com a tia Cleo aqui, que envia para todo o Brasil. É importante reforçar a forma que você deve utilizar esses óleos. Nada pode ser exagero, porque até aquilo que é bom, quando é exagero, faz mal para a sua saúde. Então, o uso dos óleos essencial, se for puro, ele é seguro. No entanto, é importante reforçar que são substâncias poderosas, né? A gente retira direto da natureza. Então, aquilo que serve também para curar pode causar danos à saúde. Inclusive, eu mesma já peguei alguns transportes, né, pelo aplicativo, em que eu não suportei ficar muito tempo dentro do carro, me deu dor de cabeça por conta do cheiro muito forte. Então são aromatizadores que são fabricados com uma grande quantidade, às vezes não é nem de óleo essencial, mas sim de essência à base de óleo pura, e aquilo faz um mal danado para a sua saúde. E outra que pode ser que a pessoa nem se identifique com aquele cheiro. Então, por isso que é importante a dosagem certa na hora de fabricar o seu aromatizante, seja ele com essência à base de óleo ou com óleo essencial. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula, é lógico que a gente não vai se aprofundar tanto, é só para você ter uma base realmente da importância do uso desses óleos essenciais na fabricação do seu aromatizador, seja para carro ou seja para casa. Quando você tem esse conhecimento, você consegue com certeza viabilizar e ter maior chance de venda com o seu aromatizante. Então vou citar para vocês aqui também alguns óleos que eu mais utilizo na fabricação dos meus aromatizantes para carro e para casa. São óleos que a gente encontra com bastante facilidade e que com equilíbrio, né, você consegue fabricar com excelência na sua casa e vender para determinados clientes. Por isso que é muito importante você conhecer a necessidade e a dor do seu cliente para oferecer o aromatizante certo conforme a necessidade dele. A sua chance de fidelização de cliente, quando você tem esse conhecimento, é muito maior. Porque ele jamais vai comprar um aromatizante na rua com qualquer estranho que não tem conhecimento, né? Jamais vai deixar de comprar com você para comprar lá fora um aromatizante que com certeza não é feito com uma essência ou com óleo essencial de qualidade. Vamos começar então falando sobre um óleo que ele é muito utilizado e caiu no gosto popular, que é o óleo essencial de bergamota. O óleo essencial de bergamota, ele apresenta efeitos antimicrobianos. Ele também é anti-inflamatório, antiproliferativo e analgésico, ou seja, da mesma forma, ele entrega benefícios para o funcionamento do sistema nervoso central cardiovascular. Além disso, alguns estudos indicam a ação ansiolítica e a redução do estresse e da ansiedade. Eu sei que é uma informação que parece muito complexa, mas basicamente quando você for produzir o seu aromatizador, você pode fazer uma tag e colocar também nessa tag que esse tipo de aromatizador vai ajudar o cliente a reduzir o estresse e a ansiedade no seu dia a dia, enquanto ele trabalha ou até mesmo enquanto ele dorme. Já que os óleos essenciais podem ser utilizados não só em aromatizadores no seu carro, mas também executar massagens, para poder colocar uma vela, num creme hidratante e assim por diante. Outro óleo essencial muito utilizado é o óleo essencial de limão. O óleo de limão, ele tem atividade antioxidante e antimicrobiana, e ele auxilia no desenvolvimento cognitivo e ajuda a regular o humor. Então esse é um óleo essencial para quem é bem estressado, bem mal-humorado, tá bom? Manter a calma aí enquanto dirige ou até mesmo enquanto dorme também, né? Tem gente que
É tão ansioso que nem na hora de dormir descansa. Outro óleo essencial muito utilizado e muito comum, que faz parte já do meu dia a dia, é o óleo essencial de hortelã. O óleo de hortelã, ele apresenta indicação para tratar distúrbio digestivo, né, como a síndrome do intestino irritável, enjoo, náusea, vômito. Ainda tem efeito para combater dor de cabeça, né? Eu antes de ter esse conhecimento, eu era uma pessoa que todo dia acordava com dor de cabeça. A partir do momento que eu aprendi a importância desses óleos na minha vida, eu comecei a utilizar eles, né? Que nem eu falei, no meu perfume, no meu hidratante, na minha vela aromática, né? No aromatizador dentro do meu carro. E quando eu sei que existem pessoas com a mesma problemática que eu, né? Como eu tenho esse conhecimento, eu procuro colocar aromatizadores no meu carro, né? Ainda mais para uma viagem longa, que ajude também quem está na minha companhia ali a não passar mal e sim a se sentir bem. Então, por exemplo, quando eu era pequena, que a gente tinha que encarar uma viagem longa, eu lembro do meu pai comprando um comprimidinho para mim não enjoar durante a viagem. Talvez se ele tivesse esse conhecimento sobre o óleo de hortelã, não seria necessário comprar um remédio na farmácia. A gente faria uso, né, desse óleo que é totalmente terapêutico e natural, que é o óleo de hortelã. Então, para viagem longa aí, ó, você que enjoa, faz um aromatizantezinho, né, ou coloque esse óleo essencial naquele aromatizante na saída de ar do carro, que vai ajudar bastante. Outro óleo essencial que é muito utilizado hoje em dia é o capim-limão. O pessoal usa muito capim-limão para poder produzir produtos de limpeza, né? Para usar até no banheiro, enfim. Mas o capim-limão, ele tem uma propriedade, uma importância muito maior do que você utilizar ele para promover um aroma agradável só para utilizar, por exemplo, no banheiro, né? Então, o capim-limão, ele tem efeito anti-inflamatório e antifúngico. Por ele ser antifúngico, por isso que o pessoal também usa, né, ele muito, que eu te falei, no banheiro. Mas quando a gente fala que ele é antifúngico, isso quer dizer que ele serve bastante para poder ajudar no tratamento, por exemplo, para quem tem mau hálito, né, para cicatrização também, e ele é um excelente antisséptico, tá? Então, assim como os demais óleos essenciais, o capim-limão, ele é muito importante também dentro da aromaterapia, tá? Então você pode utilizar ele para outro fim que não seja, por exemplo, só para banheiro, ok? Até porque fica bem caro, né, utilizar um óleo desse no banheiro. E eu não sei se você sabe, mas eu sou formada como técnica ambiental em gestão de saúde e trabalhei na área da saúde durante muitos anos, né? Tendo em vista essa minha paixão pelos aromatizantes e os óleos essenciais, eu decidi me aprofundar mais, né, e ter mais conhecimento para trazer este conhecimento e compartilhar dentro da área da saúde. Então houve um momento até que enquanto eu trabalhava na área da saúde no SUS, a gente levantou a bandeira verde, onde alguns desses óleos começaram a fazer parte no tratamento para alguns pacientes, por exemplo, que tinham pressão alta, que sofriam de depressão, ansiedade. Então hoje os óleos essenciais, eles fazem parte da aromaterapia dentro do SUS, né? Então faz parte das práticas integrativas e complementares do SUS, tá bom? Então hoje, se você conhece alguém que sofre de ansiedade, depressão, hipertensão, você pode até indicar que essa pessoa, né, peça essa sugestão ao seu médico também, que faz parte do sistema SUS, tá? Só um adendo aí aqui nessa aula, porque acho que é uma informação relevante que poucas pessoas têm conhecimento, ok? Para você ver que é seguro, é eficaz e que já foi aprovado, né, pelo Sistema Único de Saúde. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula então e que você passe a fazer uso desse conhecimento agora, né, adiante, quando você começar a fabricar os seus aromatizadores de forma específica, expressiva e única para cada cliente conforme a sua necessidade. Se você gostou dessa aula ou quiser acrescentar algo, tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui abaixo. A gente se vê na aula 3.